E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, voltamos com a nossa aula de Sociologia com a professora Elisângela. É isso aí, não esqueça do meu nome aí. Pode me chamar de professora Elis? Tá bom, que é um nome que fica mais fácil de entender, né? Mais fácil de decorar. Muito bem, pessoal, então a gente vai para a nossa aulinha de hoje de Sociologia e que nós vamos falar sobre identidade. Identidade e padrão, né? Questão da cultura e a identidade. Mas aí você vai me perguntar, professor, identidade é aquele documento de identificação que a gente apresenta, né? É a carteira de trabalho, é a carteira de motorista? Mais ou menos. Digamos que sim e que não. Então, essa aula é para a gente entender o que é a identidade no aspecto dos estudos da cultura. Não a identidade como documento oficial, entendeu? Como você lá mostra seu rosto, tem lá a sua digital, né? Então, assim, a ideia da aula de hoje é a gente falar da identidade no aspecto das ciências sociais, mais precisamente na questão da cultura. Então, vamos lá comigo, vem para a tela, vem aqui comigo na nossa aula de hoje falar sobre identidade e vida cultural, símbolos e comportamentos. Legal que a gente vai falar hoje, pessoal, dos símbolos. É muito legal esse tema, né, pessoal? Porque os símbolos, ele muitas vezes passa despercebido. Às vezes a gente não se dá conta o quanto ele é importante para o entendimento da sociedade, né? Então, olha só, identidade e vida cultural, a nossa vida, ela é repleta de eventos que são expressões da cultura. Como eu disse para vocês, a cultura está em tudo, né? Em tudo na nossa vida tem um aspecto cultural. E por isso, a gente precisa entender o que é a identidade nesse aspecto cultural. Vamos aqui comigo ler juntos? Então vamos lá. Entende-se por identidade aquilo que se relaciona com o conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre si mesma. Olha aí, ó. E sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Esse entendimento é construído socialmente. Então, assim, percebam aqui uma coisa, ó. A nossa digital, ela nunca é igual a do outro. É muito difícil, acontece, mas é raro, que as pessoas possam ter essas linhas do dedo iguais. Então, cada uma tem um desenho diferente. Ou seja, nós temos a nossa individualidade, né? E a identidade está relacionada com essa individualidade e com essa visão que nós temos de nós mesmos. Só que essa visão que nós temos de nós mesmos também é resultado de como nós nos construímos socialmente. Então, é como se fosse uma dupla construção, uma construção de si, só que também em relação ao outro. Por isso que a gente sempre tem que levar em consideração a ideia do outro, tá? Então, assim, na ideia de identidade e cultura, nós temos o George Herbert Mead, que ele diz o seguinte, que nós somos o que somos porque adquirimos ao longo da vida alguns traços característicos do nosso self. Sabe quando é que a gente tira aquela foto, né, no celular, faz uma selfie? Exatamente como a gente se vê, né? Só que como a gente se vê também é um modo, é um resultado das interações sociais que a gente estabelece com os outros. Então, eu me vejo em relação ao outro, eu me vejo como a construção que eu faço de mim em relação a minhas relações com os outros. Ok? Então, nesse sentido, a gente construiu dois tipos de identidade. Nós construímos a identidade social e a identidade pessoal. A identidade social, ela se refere às características atribuídas ao indivíduo pelas outras pessoas. Ou seja, gente, é como o outro me vê. Como as pessoas te veem? Você já parou para pensar nisso? Como que as pessoas me veem? Quem sou eu? Né? Digamos assim, eu, Elisângela, como que os meus colegas de trabalho me veem? Como que o meu chefe me vê? Minha família, né? Meu cônjuge, as pessoas da minha igreja, do meu centro de convivência. Você já pararam para pensar como será que ela vê uma pessoa extrovertida, ou séria, ou muito mal-humorada, ou uma pessoa mais expansiva, falante? Você já parou para pensar? Porque muitas vezes a gente
acha que a pessoa te vê de um jeito, de repente ela te vê de outra maneira. Então, identidade social é aquela que quando você passa na rua, a pessoa, aquela menina lá, fulana de tal, que é a falante, que é a chata. Aí já constrói todo um aspecto, né? A gente chama na sociologia, tem um nome que a gente chama, né? Todo estereótipo. Estereótipo de fulano. Essa aqui, ó, se enquadra nessa caixinha aqui, né? É mulher, é homem, entendeu? E aí vai construindo isso. E aqui, voltando para o quadro, a gente também tem a construção da identidade individual ou pessoal, né? Que se refere à formulação de um sentido único que nós atribuímos a nós. Então, eu me vejo assim, né? E aí, como que eu me vendo assim, eu me relaciono com o restante do mundo, das pessoas que eu conheço. Então, eu me vejo uma pessoa calma, paciente. Então, nessa minha paciência que eu considero que eu tenho, como que eu me relaciono com o outro? Com paciência ou com não paciência, né? Então, existe a autoidentidade como eu me vejo e a identidade social como os outros me veem. Anotado aí, pessoal? Muito bem. Vamos para frente, então. Então, olha só. Vamos agora entender um pouquinho da questão dos símbolos. Por que os símbolos são importantes para a nossa sociedade? Parece brincadeira, né? Mas os símbolos, eles nos guiam para uma série de interpretações de mundo, gente. Por isso, eu acho tão importante a gente falar. Então, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, um símbolo muito importante da cultura andina, que é o símbolo da Pachamama, que quer dizer, na nossa língua, Mãe Terra. Então, para eles, pessoal, a Terra é uma mãe. Olha que bonito, né, essa leitura. Por quê? Vocês já viram, já perceberam que o amor de mãe é um dos amores mais puros, mais fortes que existe? Pode ver, é mais fácil um pai abandonar um filho do que uma mãe, né? Não quero dizer que não tem abandono. Existem mães que abandonam, mas é mais raro. Então, a mãe, ela é que tudo dá. Ela é que dá vida, né? Imagine, a mãe que coloca aquele ser no mundo, que vai viver ali, e ela vai cuidar daquele filho até ele ficar adulto, às vezes até depois da vida adulta, a mãe continua cuidando. Ou seja, essa ideia de cuidadora, de mãe, de provedora, é o que eles acreditam que é a representação da terra. Então, a representação da terra, a Pachamama, é a mãe, que tudo dá. Desde o alimento, a água, o oxigênio, tudo que a gente tem no mundo é a Mãe Terra que dá. Então, gente, olha só os símbolos, né? As representações, como é importante, né? E aí aqui os demais símbolos importantes da nossa sociedade, né? Judaísmo, né? Os símbolos religiosos, judaísmo, o islamismo, hinduísmo e o cristianismo. Olha como eles são diferentes uns dos outros. Aqui são os símbolos políticos, né? Símbolo do comunismo, do nazismo, do anarquismo e do Império Romano. Então aí vocês veem que cada símbolo tem o seu significado e mais importante é vocês entenderem que eles são representações de mundo. Eles representam alguma coisa pra gente. Não precisa ter nem esse nome aqui, ó. Quando você vê isso aqui, você vai dizer, não, isso aqui é um símbolo, a estrela, né, de Davi, símbolo do judaísmo. Quando você vê a cruz, não precisa ter um nome, só o símbolo já diz para você. É o cristianismo, né? O símbolo do nazismo, né, esqueci o nome agora, que tem o símbolo, você vê de longe, você já sabe o que é o nazismo. Então, o símbolo exatamente elimina a palavra, porque só o símbolo, só o desenho, a gravura já te diz muita coisa, né? Representação vai muito além dos símbolos também, né, pessoal? Olha só, para o estudioso Leslie White, o símbolo é uma unidade básica do comportamento humano. Desde quando o ser humano passou a ocupar a Terra, né, sabemos lá,
por vários motivos, como que isso aconteceu, a civilização, ela é um comportamento simbólico, característico de nós. Então, a gente foi marcando, a nossa marca no mundo, ela é muito simbólica. Várias civilizações do mundo deixaram marcas através dos seus símbolos, né? E a representação geográfica é uma delas, olha só. O mapa, tá aqui o mapa, ó. O mapa é um símbolo que também é uma representação. De quê? Do mundo. Então, aqui ele está mostrando o que é a América Latina. E nós nos guiamos muito pelo mapa. Vai dizer que o mapa não é importante para a sociedade atual? Claro que é, né? Então, os símbolos, eles são extremamente importantes para a representação e compreensão do mundo. Olha aqui, ó. O Leslie também constatou que a diferença entre os homens e os animais era uma diferença qualitativa e não quantitativa. Não é pelo número de homens no mundo, mas como a gente compreende esse mundo, né? Isso quer dizer que o homem usa os símbolos para existir. Então, a nossa existência também se dá pelos símbolos. Os símbolos que são criados e inventados são por quem? Por nós. Os animais inventam símbolos? Não. Eles não têm ainda essa capacidade, né? Mas nós inventamos aqui, ó, o boitatá, a bandeira brasileira. Tá, cada cor dessa aqui, pessoal, representa um símbolo. Essas estrelas, o nome, ordem, progresso, tá? Não vou me aprofundar porque não vai dar tempo. Mas se vocês pesquisarem aí símbolos da bandeira do Brasil, procurem aí, dê um Google. E vocês vão ver que cada coisa que tem aqui dentro dessa bandeira, os desenhos geométricos, têm o seu significado. Assim como aqui, ó, símbolos da cultura brasileira, o boitatá, as cores, o formato, tudo, pessoal, é simbólico, tá bom? Bom, e Geertz? O que Geertz diz sobre símbolos, né? O Clifford Geertz, ele diz que nós, seres humanos, somos os animais amarrados por teias de significado, que nós mesmos tecemos e que a cultura é definida por essas teias. Isso aqui foi lá na primeira aula, quando a gente falou do que é cultura, né? O Geertz falou que é uma teia de significados. Olha só, uma das civilizações mais antigas do mundo trouxeram símbolos para nós que nos representam até os dias de hoje. Quem foi, pessoal, essa nação, essa civilização que representa muito bem essa antiguidade do simbólico? Os egípcios, olha aqui, ó. Os egípcios trouxeram várias simbologias que hoje elas estão representadas no nosso mundo atual ainda. Como, por exemplo, o gato. O gato é um ser simbólico para eles, viu, gente? Sagrado, inclusive, tá? O gato, a esfinge, né? A cruz, o olho de Horus. Tem muita gente que fala que é o símbolo da nova era, não sei o que lá. Não, gente, é um símbolo egípcio. O olho de Horus é um símbolo egípcio. As construções, as pirâmides, a arquitetura egípcia ainda é muito admirada, inclusive muito reproduzida no mundo atual, tá? A arquitetura, os desenhos, que a gente chama de grafismos, os grafismos egípcios, né? Os formatos, né? O homem com a cabeça de animais também tem uma simbologia para eles, porque eles estavam muito ligados aos deuses que eles acreditavam ser sagrados para a cultura egípcia. Então, pessoal, os símbolos fazem parte desde o início do mundo. Eles são presentes na nossa vida, entendeu? Olha só, um exemplo aqui para vocês, que um símbolo apenas, ele pode trazer várias questões para a gente pensar. Tá aqui, ó, trouxe para vocês aqui a chacana, ou chacana, não sei como é que se lê direito. Vocês já ouviram essa cruz aqui? Esse símbolo aqui? Talvez vocês já tenham visto em algum colazinho, alguma apetrecho aí de decoração, coisas assim. Ele é muito comum no Peru, tá, gente? Essa chacana, ela é a cruz inca. Nada mais é... Você já viu a cruz cristã, o formato. E aqui a gente tem a cruz inca. Essa cruz inca, pessoal, ela tem uma série de significados. Você olhando de longe aqui, você não vê.
Mas olha aqui ao lado, como ela está relacionada com uma série de fenômenos culturais e fenômenos da natureza. Olha só, ela é dividida em duas partes, né? A parte de cima, Deus, que seria Deus, e a parte de baixo, cultivo, né? Esses dois lados aqui, extremidades, quer dizer o Sol e a Lua, né? Que tem a ver o quê? Com os dias do ano, os meses do ano. A estrela, aí outra extremidade aqui embaixo, ó, estrela matutina e vespertina, estrela da manhã, da tarde, dia e noite, tá? Raio, né? Arco-íris e chuva, nuvem e lluvia, né? Aqui embaixo, ó, Madre Tierra e cumbres, né? Animais e água, mulher e homem, varão, né? Homem, plantas, suelo. Então, assim, olha só como que aqui vem uma diagonal aqui, ó, que representa todos os meses do ano e os momentos em que eles iriam utilizar para plantar. Porque a comunidade inca, os povos incas, eles foram referência no cultivo, na cultura, nas plantações. Isso muito antes da vinda do colonizador. Olha a simbologia que tem por detrás de uma cruz, né? A chacana. Olha que interessante, né? O puente cósmico, né? A questão cósmica, a questão espiritual, a questão material, é a questão do dia a dia para eles. Estavam tudo aqui, ó, nesse símbolo. Então, gente, não desprezem o símbolo porque eles são importantes, tá certo? Olha só, identidade, cultura e símbolos culturais. O que nós temos que ter em mente? As identidades estão entrelaçadas à nossa ideia da identidade pessoal, assim como também a construída socialmente, tanto como nós nos vemos e como os outros nos veem. Por isso, nós temos a ideia de identidade social e auto-identidade. Lembra que a gente falou lá no começo da aula? Não esqueçam, tá, pessoal? Anota aí, que isso é importante. Aqui do outro lado, nós temos os símbolos culturais. Os símbolos que possuem sentidos e significados construídos socialmente. Lembra da chacana aqui, ó? Quem foi que construiu essa ideia? Foi só uma pessoa que foi lá e escreveu? Isso aqui, pessoal, é uma carga de toda uma civilização. É todo um entendimento de mundo, é toda uma ideologia, é todo um movimento espiritual, né? Uma crença, tá tudo aqui, gente. Então não é uma coisa construída por uma pessoa apenas, é por toda uma civilização. Então a gente vai ter os símbolos como algo que é construído socialmente. E o comportamento humano, segundo Gittes, é sempre simbólico. Tudo que a gente entende de mundo, de simbologia, as nossas crenças, aquilo que nós consideramos sagrado ou profano, está relacionado com os nossos comportamentos simbólicos. Por exemplo, né, para os católicos, aqui são as nossas referências, para os católicos, ó, o sinal da cruz, ele tem um aspecto simbólico, né? Pode não ter para o evangélico, pode não ter para o espírita, né, para o umbandista, mas para os católicos tem. Então assim, mas eu não concordo, eu não gosto, não sei o que lá, você não precisa fazer, mas respeita quem faz. Assim como para o hinduísta, né, tem um significado, você ir lá, né, uma prática, por exemplo, que era antiga, não sei se hoje as pessoas praticam muito, que é o de pedir bênção, pegar na mão e beijar e pedir a bênção do pai, da mãe ou do tio. É um aspecto simbólico importante para muitas pessoas. Ainda hoje é importante você pedir bênção dos pais e dos parentes. Não é mais comum, mas é importante e é simbólico. Por mais que você tire isso é coisa de antigo, de velho. Não, pessoal, é um aspecto do costume das pessoas. E por isso que a gente deve respeitar, tá certo? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje falou sobre todo esse tema maravilhoso, que eu amo de paixão, né, que é a questão da cultura. Espero que vocês tenham gostado e curtido aqui comigo a nossa aula de hoje. Mas não esqueça que a nossa aula continua e a gente vai continuar estudando
a sociologia e os aspectos da cultura, tá bom? Até mais, eu vejo vocês na próxima aula.